Olá, meu nome é Esther Ferraz Cavinato e neste vídeo apresentarei a primeira parte do meu trabalho de desenvolvimento humano para a cadeira de embriologia comparada da professora Tatiana Montanari. Para começar, devo relembrar que a tuba uterina pode ser dividida em 4 partes: infundíbulo, ampola, istmo e intramural, e a fecundação ocorre na ampola. O transporte do embrião pela tuba leva 3 a 4 dias, sendo que há um transporte lento na ampola, cerca de 72 horas, e um mais rápido pelo istmo e pela região intramural, 8 horas. Sob a influência da progesterona, a junção uterotubária relaxa e permite a entrada do embrião na cavidade uterina. Durante o transporte, o zigoto sofre clivagem, ou seja, mitoses sucessivas sem aumento de volume. Comparado com outros animais, nos mamíferos a clivagem é um processo lento, levando praticamente um dia para cada divisão mitótica. No primeiro dia, após a fertilização, teremos 2 células. No segundo dia, 4 células. No quarto dia, 6 a 12 células. No quarto dia, 16 células. E no quinto, 32 células. Até o estágio de 8 células, o embrião apresenta o desenvolvimento regulado, ou seja, mesmo que alguma célula seja perdida, o embrião progride normalmente, porque as demais células contêm as informações necessárias para formar todas as estruturas. Entretanto, a partir deste estágio, há uma expressão genética diferenciada e as células, conforme a sua posição, terão destinos diferentes. Assim, se alguma célula for perdida, o desenvolvimento não será normal. Então, após o estágio de 8 células, o desenvolvimento é mosaico. No estágio de 8 células, formam-se junções gap, que permitem a comunicação entre as células, junções de adesão, que as unem, e entre os blastômeros externos, junções de oclusão, tornando-os polarizados. A superfície apical das células fica voltada para o exterior e a basal para o interior. Cria-se, em consequência, uma polaridade interno-externa, já que os blastômeros da superfície e aqueles internos recebem estímulos diferentes e originarão linhagens celulares distintas. Aqui temos uma representação em massinha desses primeiros dias do desenvolvimento humano. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto dia. Como os blastômeros de mamíferos não se dividem todos ao mesmo tempo, é frequente a constatação de um número ímpar de células no embrião. Nessas imagens obtidas pela lavagem com salina de cornos uterinos de camundonga, vemos em A o ócito, em B o embrião de 2 células, em C a mórula, que é assim chamada pelo seu formato parecido com uma amora, em D, a mórula compactada, resultado do processo de compactação promovido pelas junções de adesão. Em E, temos o blastocisto, que é assim chamado a partir do embrião de 32 células, quando os blastômeros começam a secretar fluido para os espaços dentro do embrião. O líquido se concentra na cavidade chamada blastocele. O blastocisto consiste em uma camada superficial, o trofoblasto, ou trofoectoderma, marcado em T e circulado em vermelho, e em um pequeno grupo interno de células, o embrioblasto, ou massa celular interna, marcado em E e circulado em azul. A massa celular interna é separada da blastocele por processos celulares que se estendem do trofoblasto. O trofoblasto deriva parte da placenta e o embrioblasto origina o embrião propriamente dito e alguns anexos embrionários. E finalmente, em F, vemos o blastocisto sofrendo hatching, ou eclosão. Na segunda semana do desenvolvimento embrionário humano, acontece a implantação do embrião no útero materno. Ela se dá em 4 etapas: hatching, ou eclosão, aposição, adesão e invasão. A eclosão consiste na saída do blastocisto pela ruptura da zona pelúcida por proteases ricas em cisteína, liberadas dos microvílulos do trofoblasto. Na segunda etapa da implantação, a aposição, o blastocisto encosta no epitélio uterino pelo polo embrionário,
que é aquele que tem o embrioblasto, como mostrado nesse desenho. Na adesão, surge uma massa multinucleada, o sincício trofoblasto, marcada em S na micrografia, criada pela fusão das células. As células mais internas, que permanecem uninucleadas, constituem o citotrofoblasto. A aposição e a adesão são promovidas pela interdigitação dos microvílulos do trofoblasto e do epitélio uterino, pela formação de complexos juncionais entre eles e por interações envolvendo receptores do trofoblasto. As células epiteliais sofrem apoptose. O dano no tecido uterino estimula a síntese de prostaglandinas que aumentam a permeabilidade vascular e, em consequência, a edema do estroma, recrutamento de leucócitos e produção de citocinas. Por fim, temos a invasão, quando o sincício trofoblasto penetra o endométrio com suas projeções e enzimas que degradam a matriz extracelular. Em roedores, foi observado que o trofoblasto produz espécies reativas de oxigênio, como peróxido de hidrogênio, e radicais livres de oxigênio. Essas substâncias inviabilizam as células endometriais ao redor, as quais podem ser fagocitadas pelo sincício trofoblasto. O trofoblasto humano é extremamente invasivo. Ele atravessa o endométrio, atingindo glândulas e vasos sanguíneos, e alcança o terço interno do miométrio. O sangue materno extravasa para dentro das lacunas do sincício trofoblasto. O endométrio está na fase secretora e o embrião capta substâncias produzidas pelas glândulas, como o glicogênio. A fagocitose de células endometriais e de eritrócitos também contribui para a sua nutrição. O epitélio do endométrio está reconstituído no 12º dia, cobrindo totalmente o embrião. Na maioria dos mamíferos eutérios ou placentários verdadeiros, a implantação limita-se à adesão do embrião ao epitélio uterino, com desenvolvimento na luz uterina, mas para alguns, como os humanos, o embrião penetra no endométrio e o desenvolvimento ocorre dentro da parede do útero. No primeiro caso, na ocasião do parto, as velocidades coriônicas desprendem-se das pregas da mucosa uterina sem danificá-la, e há um parto sem hemorragia. Essa placenta é dita indecídua. No segundo caso, há perda de sangue no parto, já que a mucosa uterina se rompe com a saída do feto e de suas membranas. Essa placenta é denominada decídua. Depois da implantação, se segue o processo de placentação. Durante a gravidez, o endométrio é designado como decídua, porque é a camada do útero que irá descamar no parto. Conforme a sua localização, a decídua pode ser subdividida em decídua basal, circulada em amarelo, e que está entre o embrião e o miométrio, decídua capsular, circulada em rosa, e que está entre o embrião e a luz do útero, e a decídua parietal, circulada em verde, que é o restante da decídua. Na segunda semana, as projeções do sincício trofoblasto são invadidas pelo citotrofoblasto, formando as vilosidades primárias. Depois, na terceira semana, as projeções do sincício trofoblasto são penetradas pelo mesoderma extraembrionário, um tecido rico em matriz extracelular originado do embrião. Tem-se as vilosidades secundárias. Ainda na terceira semana, surgem os vasos sanguíneos nesse mesoderma, inclusive nas vilosidades, que são, então, as vilosidades terciárias. Essas vilosidades são determinadas coriônicas, porque pertencem ao córion, que se refere ao conjunto de sinciciotrofoblasto, citotrofoblasto e mesoderma extraembrionário. A partir do segundo mês, as vilosidades coriônicas em contato com a decídua capsular regridem, enquanto aquelas associadas à decídua basal aumentam. A região do córion sem velocidades é o córion liso, circulado em amarelo, e aquela com velocidades é o córion viloso, ou frondoso, circulado em verde. Com o crescimento do embrião, a decídua capsular faz saliência na cavidade uterina e funde-se com a decídua parietal, obliterando-se a luz do útero. A decídua capsular degenera e desaparece.
A placenta é constituída pela decídua basal e pelo córion viloso. Portanto, tem um componente materno e outro fetal. Essas são fotografias da placenta humana. Em A, temos a vista pela face que estava em contato com a decídua basal, onde é possível observar os cotilédones correspondentes aos grupos de velocidades coriônicas. Na vista oposta, observa-se o revestimento pela membrana amniótica, inclusive o cordão umbilical. As duas artérias umbilicais que transportam o sangue do feto para a placenta e a veia umbilical que leva o sangue da placenta para o feto foram coradas artificialmente. A placenta produz hormônios como o HCG, gonadotrofina coriônica humana, a progesterona, o estrógeno e a somatomamotrofina coriônica, o lactogênio placentário humano. A síntese de estrogênio, entretanto, envolve enzimas presentes também nas adrenais e no fígado do feto. A HCG, além de sustentar o corpo lúteo gravídico, estimula a secreção de testosterona pelas células de Leydig do feto do sexo masculino, o qual promove a diferenciação da genitália externa masculina e a descida dos testículos para o escroto. A progesterona mantém a decídua, inibindo a contratilidade do miométrio e desenvolve as glândulas mamárias para a lactação. O estrógeno aumenta o útero e a genitália externa da mãe, estimula o crescimento dos ductos mamários e relaxa os ligamentos pélvicos, o que facilita o parto. A somatomamotrofina coriônica, que tem uma estrutura similar ao hormônio de crescimento, influencia o crescimento, a lactação e o metabolismo da glicose e dos lipídios da mãe. A mãe utiliza a gordura para obter energia e a glicose fica disponível para o filho. Na segunda semana do desenvolvimento, o embrião é constituído pelo epiblasto, em E, o hipoblasto, em H, ambos originados do embrioblasto. As células do hipoblasto migram e revestem a blastocele, em B, originando a membrana de Hauster ou endoderma extraembrionário do saco vitelínico, SV. As células do epiblasto originam o ectoderma extraembrionário do saco amniótico, SA. Tão logo o saco vitelínico se estabelece, matriz extracelular é depositada entre o endoderma extraembrionário e o citotrofoblasto, CT, formando o retículo extraembrionário, RE. Células oriundas do epiblasto migram sobre o retículo extraembrionário e originam o mesoderma extraembrionário somático, MS, subjacente ao citotrofoblasto e ao saco amniótico, e o mesoderma extraembrionário esplâncnico, ME, adjacente ao saco vitelino. O retículo extraembrionário entre as duas camadas é substituído por fluido, gerando o celoma extraembrionário ou cavidade coriônica. Sincifotropoblasto, citotrofoblasto e mesoderma extraembrionário somático constituem o córion. O córion e o celoma extraembrionário compõem o saco coriônico ou gestacional. Uma nova migração de células do epiblasto forma o saco vitelino definitivo. Dando uma espiada na quarta semana, vemos que com o dobramento do disco embrionário em tubo, parte do saco vitelino fica incorporada com o intestino primitivo. O restante fica junto ao pedúnculo do embrião e é envolvido pela membrana amniótica na sua expansão, o que resulta no cordão umbilical, que é visto nesse corte histológico. O principal evento da terceira semana é a gastrulação, um processo que envolve movimentos celulares que estabelecem as três camadas germinativas do embrião. Apesar do ovo dos mamíferos placentários não ter vitelo, a gastrulação é semelhante à de répteis e aves por uma conservação evolutiva. O embrião desenvolve-se
como um disco e mais tarde dobra-se e fecha-se em um corpo cilíndrico. Inicialmente, as células do epiblasto formam um espessamento em cunha, na região posterior do embrião. O espessamento passa para a forma linear por extensão convergente no sentido caudocefálico. A concentração de células do epiblasto estabelece uma linha mediana e caudal, a linha primitiva. Na sua extremidade cranial, há um maior acúmulo de antero-posterior, crânio caudal, e o eixo direito-esquerdo do embrião. O movimento de células através da linha primitiva produz um sulco, o sulco primitivo, marcado com um S. E a saída de células do nó primitivo forma a fosseta primitiva. As primeiras células que migrarem originam o mesoderma extraembrionário. Outras células substituem as células do hipoblasto que revestiram a blastocele e constituem o endoderma. Algumas células hipoblásticas originais são incorporadas ao endoderma. As células da linha primitiva que se espalham lateral e cranialmente entre o epiblasto e o endoderma estabelecem o mesoderma. O epiblasto é agora chamado de ectoderma. Assim, na terceira semana, o embrião é um disco tridérmico, isto é, com 3 camadas germinativas: o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Todas essas camadas se originam do epiblasto. Nesses cortes transversais, podemos ver as 3 camadas germinativas citadas: o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. As células do nó primitivo migram ao nível do mesoderma em sentido cranial e formam uma massa compacta de células mesodérmicas, a placa pré-cordal e um bastão oco, o processo notocordal que logo se consolida na notocorda, indicada pelo N. A placa neural sofre um alongamento e um estreitamento por extensão convergente e dobra-se por invaginação. A elevação das bordas laterais, pregas neurais, ao longo do seu eixo longitudinal e mediano, sulco neural, decorre da mudança na forma das células de colunar para piramidal, com a constrição do ápice pelo deslizamento dos filamentos de actina. Como as células estão unidas por junção de adesão, a placa curva-se, como visto nas imagens, e o alongamento do embrião força as extremidades da placa neural no sentido longitudinal, o que impulsiona o seu dobramento. As pregas neurais encontram-se e fundem-se no tubo neural, que se separa da lâmina ectodérmica graças à expressão diferencial das moléculas de adesão celular. O ectoderma de revestimento é refeito sobre o tubo neural, internalizando-o. A neurulação, o dobramento da placa neural em tubo neural, ocorre do meio para as extremidades, como se houvessem 2 zíperes fechando em sentidos opostos. Entretanto, na região cranial, há geralmente 2 sítios adicionais de fechamento. As extremidades denominadas neuróporos são obliteradas por última. O neuróporo anterior fecha-se no 25º dia e o anterior no 27º dia. A neurulação descrita é a neurulação primária. A secundária ocorre entre a caudal e o neuróporo posterior. Sob o ectoderma do broto da cauda, há a condensação de células mesenquimais em um bastão, o cordão medular, e depois a cavitação no seu interior, resultando um canal central contínuo ao tubo neural. Em humanos, por causa do pequeno desenvolvimento do broto da cauda, a neurulação secundária não é acentuada. O tubo neural originará o sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinhal. Das pregas neurais, no momento em que elas se fundem, saem as células que formam as cristas neurais. Essas células migram para vários pontos do corpo, originando estruturas diferentes, como os gânglios e os nervos raquidianos do sistema nervoso periférico, as meninges do sistema nervoso central, os músculos e os ossos da cabeça, a medula da adrenal e os melanócitos.
A notocorda também é um agente indutor da coluna vertebral a partir do mesoderma vizinho. Ela desaparece durante o período fetal, mas persiste entre as vértebras como núcleo pulposo dos discos intervertebrais. Mais tarde, na infância, esse núcleo pulposo é substituído. O mesoderma diferencia-se em paraxial, em P, ao lado do eixo do embrião, ou seja, do tubo neural e da notocorda, intermediário em I e lateral. O mesoderma lateral denomina-se em somático ou parietal, LS, e esplâncnico ou visceral, LE. O mesoderma paraxial derivará os músculos da face e da mastigação, a musculatura do dorso do tronco e dos membros, a derme do dorso do corpo e participa da formação de vértebras, costelas, externo, base do crânio e osso occipital. No mesoderma intermediário são encontrados os tubos nefrogênicos, precursores do sistema urinário e do sistema reprodutor. O mesoderma lateral somático é adjacente ao ectoderma e é contínuo com o mesoderma extraembrionário somático. Originará o tecido conjuntivo, inclusive os tipos especiais como cartilagem, osso e sangue, dos membros e das paredes laterais e ventral do corpo. O mesoderma lateral esplâncnico é vizinho ao endoderma e continua-se com o mesoderma extraembrionário esplâncnico. Derivará o conjuntivo e os músculos do sistema cardiovascular, do sistema respiratório e do sistema digestório. Na quarta semana, o embrião dobra-se nos planos longitudinal e transversal, tornando-se curvado e tubular, com o ectoderma revestindo a superfície externa e o endoderma a interna. O dobramento no plano longitudinal do corpo faz com que a porção mais cranial do tubo neural projete-se para frente e para baixo, ultrapassando a membrana bucofaríngea e a área cardiogênica. Assim, o encéfalo será a estrutura mais cranial do embrião, e as áreas que originarão a boca e o coração são trazidas ventralmente, passando a ocupar a posição que possuem no adulto. Com o dobramento, parte do saco vitelino fica incluída na porção anterior do embrião e origina o intestino anterior, e parte do saco vitelino fica retida na porção caudal, constituindo o intestino posterior. Entretanto, o intestino médio fica ainda aberto, fazendo contato com o resto do saco vitelino. O dobramento do embrião é acompanhado pela expansão do saco amniótico, que passa a envolver todo o embrião como um balão. A expansão do saco amniótico contribui para que as extremidades dos folhetos embrionários fusionem-se na linha média, o que encerra mais uma parte do saco vitelino, formando o intestino médio. O restante do saco vitelino atrofia e é incorporado ao pedúnculo do embrião, o qual será o cordão umbilical. Essa foi a referência utilizada. Obrigada por assistirem.